Vamos orar, gente, nessa manhã. Deixa eu chamar a Ana Maria para estar orando aqui, enquanto a pastora volta, e assim a gente vai fazendo a nossa ceia no final. Vem para cá, Ana Maria, vamos orar? Amém, Deus. Senhor, muito obrigada, Senhor. Te rendemos graça nessa manhã tão maravilhosa. Essa sexta-feira santa, Senhor. Essa sexta-feira, Deus, onde as tuas misericórdias se renovam nessa manhã tão maravilhosa. Essa sexta, Deus, onde ela é memorável, porque podemos trazer à memória as suas maravilhas, a nossa gratidão eterna, toda a honra, Deus, toda a glória, somente a Ti, que é o nosso Deus, é o nosso Deus, é o nosso Pai, para todo sempre, Rei dos Reis, eternamente. Deus, como é bom, como é agradável. O Senhor é invisível, imortal. Deus, como é bom o Senhor ser o único na terra a quem podemos render graça a cada momento. Como já foi dito, Deus, termos privilégio de ter famílias ao redor da mesa. Deus, segura a internet. Tende misericórdia das nossas vidas. Desde já, Senhor, perdoa todos os nossos pecados. Sede conosco nesse momento tão único. Esse momento, Deus, que nós temos o privilégio de te honrar, de te bendizer e de podermos estar aqui ansiosos, Deus, para estarmos cada vez mais pertinho do Senhor, para estarmos unidos, Deus, como agrada o Senhor, para te bendizer. Senhor, nos alegramos com a alegria da luz, Senhor, porque Deus, como nos enche o coração ver uma mãe feliz. Deus, que nós possamos nos alegrar com boas notícias todos os dias. Senhor, continua, se faça presente, Deus, em todos os lares, com cada um, Senhor. E Deus, que a ceia venha se fazer presente, como o Senhor é Rei dos Reis. Toma o Lindo. seu lugar de honra em nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vem para cá, minha pastora. Obrigada, Ana Maria. Deixa eu ver se a gente consegue te ouvir. Fala comigo para ver se essa internet segura. Especial com Jesus. Quando Jesus olha para os discípulos e diz assim: Eu quero dar a você a maior lição de discipulado. Eu quero ensinar vocês. E eu não quero ensinar numa sala de aula. Eu não quero ensinar vocês num espaço público. Primeiro, eu quero um espaço privado. Eu quero um lugar para mim e para vocês. E eu quero que vocês vá preparar esse lugar. Então, Jesus precisa de um lugar para mim e para você. A primeira coisa que eu aprendi no meu bibliodrama de ontem. Hoje, sexta-feira. A última ceia de Jesus com os discípulos foi ontem, na quinta, porque hoje ele já está prisioneiro. Hoje ele já começa a passar, desde ontem à noite, ele passa pelo martírio do sofrimento. Mas antes disso, ele faz algo, e eu quero que você deixe aí anotadinho na sua Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 13, quando ele vai falando, né, que está chegando a hora dele completar a missão. Está chegando a hora dele fazer o que o Pai ordenou. E João diz que era chegada a sua hora para passar deste mundo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. É a segunda coisa que eu quero que você anote no seu coração. Primeiro, ele espera que eu e você criemos um lugar e uma oportunidade de estarmos juntos. Não é no meio da multidão nem do ruído que ele vai falar comigo e com você.
A segunda coisa que eu quero que você saiba nesta manhã é que independente de qualquer coisa e situação que passemos, Ele vai nos amar até o fim. Pastora, mas se eu pecar, Ele continua te amando. Pastora, se eu me desviar, Ele continua te amando. Pastora, se eu fizer algo muito ruim, Ele vai continuar te amando. Porque o texto diz que Ele vai nos amar até o fim. A segunda coisa que eu quero que você saiba é que aqueles discípulos, né, que estavam ali, eu gostaria que talvez você não conheça todos, ou não saiba de outros, né? A gente fala muito de Pedro, Tiago, João, mas eu quero dizer para você o nome de todos os discípulos. E eu quero que você escolha um, se imagine um desses discípulos. Ali estava Pedro, estava João, estava Tiago, André, Mateus, Bartolomeu, Simão Zelote, Filipe, Tomé, Judas Tadeu, Judas Iscariote e Tiago, filho de Alfeu. 12 homens. Quem deles você se identifica hoje e escolheria? Que nome você escolheria? Então, depois desse exercício de identificação com esses discípulos, Jesus escolhe, né, fazer algo extremamente importante. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele se levanta da mesa, né? Primeiro ele come, ele bebe, ele dá o pão, ele dá o cálice. Ele diz para eles: olha, eu não vou beber de novo. Eu não vou tocar no fruto da vide, eu não vou pegar o cálice novamente na eternidade. Sabe por quê? Porque eu vou esperar por você, meu discípulo amado. Eu vou te aguardar para celebrar de novo comigo. Mas ele se levanta. E todos olham para Jesus e dizem assim: mas o que será que ele vai fazer? A gente ainda está comendo. E o texto diz aqui em João 13, depois você leia com atenção, diz que ele tira a vestimenta. Veja bem, ele já estava com o manto aquele manto vermelho, sem costura, inteiro, caríssimo, que provavelmente foi dado por uma daquelas mulheres que serviam a Jesus. Ele tira aquele manto e ele toma uma toalha. Provavelmente joga a toalha nos seus ombros, pega uma bacia, coloca água nessa bacia e faz um gesto que eu me constranjo só de imaginar. Ele desce, ele se ajoelha e ele pega aquela água e pega os meus pés. Ele pega os seus pés e coloca dentro da bacia com água e lava os nossos pés. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a Trindade Santa que estava com Deus desde o início, criando todas as coisas e formando o homem do pó da terra. Ele desce na sua humildade e lava os nossos pés. Guarda essa memória. Não era só Bartolomeu, não era só Filipe, Pedro, Tiago, João, não. Éramos nós.
eu e você estávamos ali, sendo lavados. Pastora Rose, por que ele não lavou a minha cabeça? Por que ele não lavou meu rosto, as minhas mãos? Ele lavou seus pés, querido e querida, porque ele sabia que você precisaria de força e de graça, e você precisaria estar limpo para pisar no terreno do inimigo. Você precisaria estar limpo pela palavra para entrar em lugares que talvez você nunca imaginou. Ele estava te dando pés como de cós. E ele, né, aparece ali naquele momento. Pedro, afoito, e diz: ó, eu não quero que você lave somente os meus pés, eu quero que você me dê banho. E o Senhor diz para ele: Pedro, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, você já está limpos pela palavra. Eu não estou lavando o coração de vocês. Eu estou ensinando o maior exemplo de discipulado. É uma metáfora. Quando eu faço isso, eu quero que vocês aprendam de mim. Quando eu desço do meu lugar de autoridade e majestade para lavar os seus pés, eu estou dizendo para você, faça isso. Mas não faça só com seus irmãos. Faça isso com aqueles que te perseguem. Faça isso com aqueles que não entendem o teu chamado. Faça isso com aquele que não te ama. Quando ele termina de lavar o pé de cada um dos discípulos, ele chega para cada um e fala uma palavra. Ele não fala para que todos ouçam, ele vai no ouvido e ele diz uma palavra. E eu quero que você se aquiete agora junto comigo e você se imagine naquele dia, naquele lugar. Que palavra Jesus disse para você? Uma palavra, uma frase. O que Jesus falou para você naquele momento? É o que ele continua falando até hoje. Para mim, ele disse: eu vou te amar até o fim. Vá, porque a força do meu amor te capacita a suportar todas as lutas. Depois que ele fez isso, ele toma de volta as suas vestes nupciais. Ele se veste, ele senta à mesa e faz uma das perguntas mais tremendas que ele poderia fazer para mim, para você, e que eu faço a você hoje. Você compreende o que eu fiz? Você entendeu o que eu fiz? Ou você está que nem Pedro, querendo tomar banho, lavar a cabeça, lavar tudo? Vocês me chamam de mestre, Senhor, e dizem bem, porque eu sou. Se eu, sendo mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu dei o exemplo. Agora vocês têm que fazer o mesmo. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. E nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês soubessem essas coisas, se vocês praticarem essas coisas, bem-aventurado vocês serão. Você quer ser bem-aventurado? Pratique essas coisas. E aí ele faz algo tremendo e terrível ao mesmo tempo. Primeiro, ele lava os pés indistintamente, mesmo sabendo que o traidor estava ali.
mesmo sabendo que havia ali no meio alguém que não ia amá-lo como ele precisava ser amado. E ele olha para todos os discípulos e diz assim, ó, há um traidor entre vós. Mas isso é para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. O inimigo não está fora. O inimigo está na mesa. E muitas vezes dentro de casa. Se você é mãe, se você é pai, talvez você tenha passado por algumas decepções com filhos. E é necessário que seja assim. Porque muitas vezes, sem saber, idolatramos os filhos. Colocamos eles num pedestal e abrimos mão de nós mesmos e do nosso chamado por causa desses filhos. Ouvi dos meus filhos muitas vezes. Você se importou muito com a igreja, você não permitiu que nós tenhamos amigos de escola por tempo indeterminado, você nos tirava de cidades, aí ia para outra cidade, abrir igrejas, você nos levava junto, sem saber a nossa opinião, ouvi muitas coisas. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu cumpri uma missão, eu cumpri um chamado, e eu tenho certeza que na eternidade eu ouvirei do Senhor algo a respeito dessa renúncia também. Não é fácil ter que escolher entre o Senhor e os filhos e o chamado. Mas muitas vezes essas dores acontecem na nossa mesa. Né? Então eu quero te desafiar hoje a refletir quantas vezes você é traído dentro de casa. E Jesus diz isso. Jesus diz isso para mim e para você hoje. Depois que Jesus diz isso, né? Ele se angustia. Versículo 21 diz isso. Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então, se Jesus sentiu dor com a traição, imagina eu e você. Imagina eu e você. E aí, João pergunta, né? Quem é? Quem é esse traidor? Quem é, Senhor, que vai fazer isso? Quem é que não vai te reconhecer como Senhor e Salvador? E ele diz, a quem eu der um pedaço de pão molhado. E aí ele dá a Judas. Mas ele não expôs Judas, porque ninguém entendeu. Todo mundo achou que ele estava dando, né, a Judas e dizendo a ele, ó, o que você tem de fazer, faz-o depressa. Judas sabia que era o pacto da traição, mas os discípulos não sabiam. Então, o verdadeiro discípulo não expõe o erro do seu irmão, mesmo que ele seja um traidor. E eu aprendi essas coisas que Jesus ensina nessa Páscoa tão especial. A Páscoa dos judeus foi a saída da libertação do Egito. A minha e a sua Páscoa é a libertação de nós mesmos. É sair daquele lugar de conforto, aquele lugar de mesmice, aquele lugar de achar que estamos salvos e está tudo bem, que somos melhores, porque vamos à igreja, dizimamos e fazemos tantas outras coisas que nos achamos melhores. Na verdade, Ele amou o mundo, eu e você. E aquele que nos odeia e nos trai. Ele amou a todos. E isso não me faz melhor do que ninguém, muito pelo contrário.
aumenta o meu peso de responsabilidade para amar e aceitar o outro como ele é. Então, eu quero te animar a pegar todas essas reflexões, que foram muitas, que Jesus nos ensina com esse ato tão maravilhoso de lavar os nossos pés. E dizer para você mesmo, nessa manhã, eu sou livre. Eu sou livre porque eu escolho amar, independente da traição, independente do que fizerem comigo. Eu escolho amar. Eu abro as minhas algemas todas as manhãs e eu libero aqueles que me ferem. E fechando esse momento, que vai ser a melhor Páscoa da nossa vida, eu profetizo a você que vai haver libertação na sua casa, vai haver libertação sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre a sua mente e suas emoções. Eu profetizo libertação de corpo, de alma, de espírito. Eu profetizo libertação de chamado e ministérios. Eu profetizo libertação financeira. Libertação das amarras genealógicas, heranças espirituais da maldade que vieram de geração em geração sobre você. Eu declaro liberdade. E agora, eu quero te convidar a tomar o cálice, a tomar o pão e a dizer: Senhor, bendito seja o teu nome, porque hoje eu posso comer o pão que me limpa, tomar o cálice que me purifica. E Jesus, tomando o pão, o partiu. O pão precisa ser partido, porque ele partiu a sua própria carne. E eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de partir o pão com a minha igreja amada, com os meus discípulos, com aquele a quem tu me deste, para orar, discipular e cuidar, pelo poderoso nome de Jesus. Eu abençoo você. Comamos pão da nova aliança. Semelhantemente, ele toma o cálice, ele dá graças. Esse é o fruto da vide, que representa o sangue de Jesus, que nos esconde do inimigo e que nos faz nova criatura. Porque só aquele que está aliançado come do pão e bebe do cálice. Bebamos todos. Eu não sei você, mas algo mudou no meu coração. Não sou mais a mesma. Não sou mais escrava do medo. Eu sou filha de Deus. E ninguém arranca isso do meu coração. Ninguém. Por isso eu posso cantar, posso celebrar, posso dizer: bendito seja o nome do Senhor. Bendita você que faz isso acontecer todos os dias. Quero te agradecer, Senhor, por esta sala. Quero te agradecer por esses irmãos. Quero te agradecer por todos aqueles que fazem bom uso dos meios de comunicação para semear a paz. Muito obrigada. Muito obrigada. Porque somos capazes de perdoar. E somos capazes de amar e lavar os pés uns dos outros. Gratidão, papai. Gratidão. Em nome de teu filho, que vive e reina, porque há ressurreição entre nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, vamos ficar com isso para que a gente não perca nada.
gravamos aqui esse momento de ceia tão lindo. E daqui a pouco a gente vai estar passando e você pode compartilhar com o seu irmão. Viu? Meu Deus, quanto aprendizado. Obrigada, minha pastora Rose. Um beijo no coração de vocês. Amanhã estaremos juntinhos aqui. Que momento maravilhoso. Obrigada, Zita Guimarães, viu? Por trazer isso para a gente. Obrigada a você que está aqui comigo. Beijo grande no seu coração. Obrigada, minha pastora. Tenha uma sexta-feira mais que abençoada. Lavar os pés uns dos outros. Oh, que coisa maravilhosa. Amo vocês, família. Até amanhã.